Bom, gente, vamos lá para mais uma videoaula, né? Então, só vim aqui no arquivo. Então, é o seguinte, hoje a gente vai estar fazendo o seguinte. É só lembrar, tá, gente, que na aula anterior eu selecionei aqui, ó, e eu dei um duplo clique para poder entrar no fundo aqui, ó, para poder fazer o cenário, e não expliquei que eu tinha dado um duplo clique. Então, para você é, entrar numa instância de clipe de filme, pode ver aqui, ó, só para reforçar a ideia, tá? Eu tenho aqui, ó, cena 1, se eu der um duplo clique, ele entra para mim dentro da instância que eu dei o duplo clique. Então, ou seja, ele entra dentro da instância do clipe de filme e traz a linha do tempo dele, tá? Bom, nessa videoaula aqui, eu vou só fazer uma coisa que eu deveria já ter feito há muito tempo. Olha só vou dar um zoom aqui, ó, de 200%. Se a gente for ver a nossa nave está sem hélice nenhuma. Se eu der um Ctrl Enter, ó, eu vou fazer o seguinte, então, ó, eu vou colocar uma hélice aqui, ó, para dar o sentido de movimento que a nossa nave está voando, tá? Então, para eu poder fazer isso, ó, como ele se trata de um movie clip, se eu verificar aqui embaixo, ó, ele trata de um clipe de filme e o nome dele para a gente trabalhar com ele em ActionScript é nave. Então vou dar um duplo clique, pode ver que ele entra dentro da instância, ele sai da cena principal, ó, e entra no clipe de filme nave. Ó. Se eu clicar aqui em cena, ele volta para a linha de tempo principal, onde que a gente está desenvolvendo o jogo, só que eu preciso trabalhar, criar uma animação nele. Então eu dou um duplo clique, ó, e ele entra. Então pode ver que eu estou na layer 1, na camada 1 dele, do clipe de filme nave. Bom, seguinte, ó. Eu vou aproveitar e selecionar o quadro 2 aqui, ó, e vou apertar a tecla F6, ó. Vou apertar 1, 2, 3, ou seja, vou inserir mais 3 quadros chaves aqui. Sendo que esses dois primeiros eu vou manter do jeito que tá? Pode ver que todos eles estão na mesma posição, nem vou mexer na nave aqui para não tirar da posição. E aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Só fazer aqui, mostrar aqui para vocês, ó. Vou pegar a ferramenta linha, vou colocar a cor preta e vou desenhar uma linha aqui, ó. Tá? Só que ele não tá muito fininho. Então eu peguei a ferramenta de seleção, cliquei nele, pode ver que está selecionado e vou aumentar um pouco aqui, ó. Vou colocar um 4 para ver. Dá para aumentar um pouco mais, ó. Vou colocar um 5. Deixa eu ver como fica. Aí, ó, um 5 tá bom. Vou dar um clique nele novamente, no teclado, setinha, a seta para a direita, vou trazer ele mais ou menos aqui. Bom, seguinte, agora eu vou selecionar ele de novo, vou dar um Ctrl C, Ctrl V e vou posicionar ele, ó, do outro lado aqui, ó, tá? Então vou deixar dessa forma aqui, ó. Vou aproveitar, vou selecionar ele aqui, ó. Vou fazer da forma mais complicada, porque tinha uma forma mais fácil de fazer, ó. Vou segurar a tecla, vou selecionar os dois, tá, gente, ó. Vou segurar a tecla Shift, ó, para selecionar os dois. Pode ver que os dois estão selecionados ao mesmo tempo. Só vou aumentar o zoom mais um pouco aqui, ó, só para verificar. Isso, ó. Vou segurar a tecla Shift, mentira. Vou segurar a tecla Shift, Ctrl, C. Vou apertar o C. Agora apertei o C, ou seja, ele copiou. Agora eu vou explicar para vocês o que eu fiz, ó. Vou dar um clique para fora aqui, ó, e vou dar um Ctrl V. E não, ele só copiou um. Quer ver? Então vamos desfazer, ó. Vou desfazer aqui. Vou pegar o primeiro, ó, selecionar o primeiro, vou dar um Ctrl Shift C e aqui vou dar um Ctrl V. Tô fazendo coisa errada, tá, gente? Vou dar um Ctrl Z para desfazer novamente. Olha só, vou dar um Ctrl C normal aqui e aqui eu vou dar um clique para fora. Só vou diminuir o zoom um pouco. Agora sim vai funcionar. Vou segurar o Ctrl Shift. Segurei a tecla Ctrl Shift, mantendo elas pressionadas, e vou apertar o V. Agora sim, tá, gente? Ó, eu copiei essa hélice aqui, ó, essa primeira hélice, e colei aqui. Quando eu vou colar, ao invés de dar simplesmente Ctrl V, eu estou segurando a tecla Shift também, para ele colar justamente aonde estava ele. Então, por exemplo, se eu voltar aqui, ó, vou selecionar a segunda hélice, ó, vou dar um Ctrl C,
copiou. Então está selecionado, deu um Ctrl C, copiou. Vou vir para cá, ao invés de dar um Ctrl V, eu vou dar um Ctrl V normal, ó. Ctrl V, olha onde que ele trouxe para mim, ó. Ele trouxe aqui. Vou dar um Ctrl Z para desfazer. Agora eu sei que está copiado. Ao invés de dar um Ctrl V para colar, eu vou segurar a tecla Shift, a tecla Ctrl, manter as duas pressionadas e vou dar um Ctrl V. Ou seja, ele trouxe justamente na posição que ele está aqui. O que a gente está fazendo? A nossa nave, ao invés de ficar... antes ela estava dessa forma aqui, agora ela vai ficar com esse movimento aqui, ó. Tá? Então só vou dar um Ctrl Enter para ver como ficou. Viu, gente? Então olha lá para vocês verem, ó. Pode ver que agora fica uma hélice agora, ó, dando a impressão que o nosso avião está voando. Certo? Bom, aí nas próximas videoaulas a gente continua. E falta a gente fazer a nave inimiga dar tiro. Falta a gente restringir o tiro aqui. Falta outras coisas mais pra gente colocar, tá? Tchau, até a próxima videoaula.